Capricórnio. Ele é mais um daqueles que tem um círculo, então ele vai ser um pouco mais chatinho. Mas aqui o que eu vejo é começar daqui de cima. Talvez eu faça primeiro aqui, desça pra cá e termine aqui, mas vamos ver conforme fica a montagem, tá? Então, eu vou separar as peças. O primeiro passo é essa organização. Vou procurar essa peça aqui de cima. Mais ou menos organizado. Agora, a gente vai dobrar. Lembrando que os arquivos vão com a linha azul, que deve ser feita o risquinho, a marquinha, e o que não tem risquinho é o que tá em vermelho no arquivo. Então, o que a gente dobra pra fora, que é a dobra do tipo vale, é o que tá riscadinho, e a dobra do tipo montanha, que é o que não tem risquinho, a gente dobra pra dentro da peça. Então, essa é a parte de fora da peça, que é a parte que vai ficar visível, e a parte de dentro é a parte numerada. Então, o vale se forma na parte externa e a montanha se forma na parte externa, ok? Então, agora vamos começar a dobrar. Bom, agora vamos começar a montagem. Vou pegar aqui a minha imagem de base, a minha cola. Eu uso uma cola branca extra forte, com esse aplicador aqui, que tem uma ponta de aço. Então, eu tenho no entope, né, essa pontinha. Eu recomendo o uso também da cola pano, que todo mundo, muita gente que faz, usa. Eu nunca usei, mas como eu tenho muitas boas recomendações, a cola pano é muito utilizada também. Quem quiser pode usar a cola instantânea, porém eu acho que ela suja bastante. Então, eu fico aqui com a minha colinha branca mesmo e vou começar a montagem, tá? Eu vou começar a montagem dessa ponta e vou seguindo. Quando chegar aqui, eu vejo qual vai ser a melhor opção pra montar. Então, lembrando que sempre que eu for pegar uma peça, montar ela primeiro, depois eu insiro a peça seguinte. Então, aqui ela tem umas abas para serem coladas nela mesma. Eu passo a cola bem na pontinha da aba, da pontinha, né, do meio para a ponta, para que evite escorrer a cola, vazar. E se vazar, como eu uso a cola branca extra forte, né, é uma cola que seca rápido e não mancha. Essa é a vantagem dessa cola. Aqui já vou fechar a pontinha. Muita precisão nesse momento, porque pra gente evitar aqueles buraquinhos de uma peça mal feita. Aqui tem mais um fechamento. Partir para a próxima peça. Eu costumo começar a peça da ponta
de uma das pontas, porque assim a gente consegue corrigir logo o primeiro buraco, né? Já consegue ir corrigindo a peça conforme vai montando e não ter tanto problema do acabamento ficar ruim. Se você cola a primeira peça, né, de maneira certa, dificilmente o resto do trabalho vai ficar torto. Então, alinha muito bem a primeira aba na peça que você já tem montada para continuar a colagem. Eu uso essa técnica e isso funciona super bem, evita muito acabamento mal feito. Eu gosto bastante. Existem outras formas, né? Outras pessoas ensinam de outras formas, mas esse é o meu jeito e eu gosto bastante de fazer dessa forma. Então, já temos aqui o cantinho. Agora, vamos para essa parte, que tem uma emendinha, que é essa pecinha aqui. A gente já vai colar aqui, que tem uma abinha. Essas peças pequenininhas são as mais chatinhas, mas se a gente fizer a colagem direitinho, dá tudo certo. Então, passando cola do meio pra ponta, não passa muita cola. Costumo segurar bastante a aba até que a cola esteja bem seca, né? Para começar a outra aba. Então, agora a gente vai começar a curva. Vamos montar aqui essa peça, que ela tem uma montagenzinha, um pedacinho. Começar daqui para a peça subir. Lembrando, essa primeira sempre é vital, né? Só alinhar bem, garantir que não vai ter furos, defeitos e continuar a montagem. O bom da cola branca, essa extra forte, é que você não precisa usar muita cola, né? E ela cola rápido. Então, eu acho que fica um trabalho mais limpo. Essa parte aqui é um pouquinho mais delicada, porque é a emenda, né, do N ali. Mas, pode ver que não tem espaços em branco. Obedecendo sempre a dobra do papel, a organicidade, é isso? Da peça, né? Sempre pensando em como é que tá indo, se a peça tá indo de forma orgânica, de como ela deve ser mesmo. Ó, e aí já estamos evoluindo. Próxima é essa. Montar aqui esse canto. Esse canto aqui tá bem chatinho de montar, mas a gente monta. Algumas abas, infelizmente, não ficam grandes, né? Ficam pequenininhas. Então, tem que tomar bastante cuidado com essas abinhas. Geralmente eu passo cola em duas, porque
uma ajuda a colar a outra. Isso aqui vai fazer assim, então a gente tem que já pensar nessa curvatura. Porque vai mais abinhas pequenas aqui. Que é esse encontro aqui, tá? Vamos lá. Vamos achar a informação. Vou colar primeiro esse encontro aqui. Vou começar dessa aba interna, porque ela é um pouco mais complexa. E aí, eu vou seguindo para a externa. Prestando bastante atenção na numeração. Aqui é de vital importância obedecer, né? Se atentar à numeração para que não tenha erros. E aí, vamos alinhar aqui para evitar os buracos. Essa é uma peça chata porque ela tem essas dobras, né? Mas fazendo direitinho, obedecendo a peça, a gente evita os problemas. Aqui a gente tem que pôr uma aba para dentro. Eu não costumo usar muitas ferramentas. Quando eu preciso, eu uso uma pinça, mas dificilmente eu uso ferramentas. Trabalho mais com a minha mão mesmo. Aqui eu sei que a peça faz esse movimento, então estou tentando fazer esse movimento sem estragar a peça. Aqui. Ela vai fazer esse movimento aqui. Então, a gente tem que ficar atento à colagem. Assim. Eu vou colar primeiro a aba maior aqui e depois eu faço a colagem por dentro da aba menor. Eu vou dobrar ela aqui para ela ficar para dentro e vou primeiro colar essa aba maior que ela vai me ajudar com o acabamento da abinha menor. Pronto. Já termino aqui. E aí, eu passo só um pouquinho de cola lá dentro naquela aba que ficou solta, pela dificuldade da montagem do tamanho da peça. Quanto menor a peça, mais difícil ela é de montar. Então, eu gosto de montar peças grandes. Então, agora aqui vamos aquela pecinha pequenininha, colocar um pinguinho de cola aqui, só para ela não ficar solta mesmo. Eu vou recolar a aba que não colou direito, porque a hora que eu virei, ela soltou. E aí, eu vou posicionar direitinho para que não tenha problema aqui no acabamento. Aqui eu vou usar a pinça. Vou usar o cabinho da pinça. Vou colocar o meu dedo aqui por dentro e usar... o cabo não, vamos usar aqui essa parte da pinça só para posicionar no lugar certo. Posicionando, a gente segura um pouquinho, espera a cola secar, pra gente não ter defeitos no final. Ok, aqui já tá montado. Essa peça aqui vem pra dentro, porque ela vai colar depois no acabamento. Então, já temos aqui. Claro que ainda a peça não tomou forma, ela, né, está bem aberta. Ela só vai começar a tomar forma quando a gente fechar. Então, vamos seguir aqui na montagem. Eu vou fazer esse lado e depois eu já vou vir pra cá. Eu acho que vai ser melhor. Então, vamos lá. De vez em quando a gente limpa o biquinho da cola. O dedo vai ficar sujo, mas como a cola seca rápido, não vai manchar o papel. Pelo menos essa cola que eu uso, eu nunca tive problema de trabalho com papel manchado. Por mais que vaze, às vezes, não mancha. Vou posicionar direitinho, alinhar e continuar a colagem. Lembrando que isso aqui vai ser uma curva, então essa dobra vai vir pra cá, então a aba tá bem pra dentro, então tem que trazer ela pra aqui, pra fora e dar o acabamento. E evitar erros. Segurar.
Essas peças mais menorzinhas, mais delicadas, requerem um pouco mais de atenção. E sempre com muita paciência, tempo para fazer. E muita organização. A organização é fundamental aqui na montagem. Agora eu vou desse lado, porque, ó, ele vem aqui, aqui. E aí, eu vou montar essa peça primeiro para depois colar ela. Só tem uma montagem aqui. E aqui ela já fecha. Alinhando bem, porque eu já vi que tava desalinhado, então alinhar o melhor, o máximo possível, porque esse alinhamento ajuda também na finalização da peça. Se a peça tá bem montada, o acabamento, né, o fechamento da peça vai ser mais fácil e mais tranquilo de fazer. Então, observar aqui que tem uma dobra, então, deixar o papel fazer a dobra que ele precisa, sem forçar, né, porque é isso aqui, ok? Aí, agora sim, a gente vem aqui, cola essa parte aqui. Opa! Prestar muita atenção na numeração, para não colar nada errado e acabar estragando uma peça porque colou um número errado. Algumas vezes dá para arrumar, ajustar, mas algumas não dá. Então, vamos prestar bastante atenção. Eu sei que a peça vai fazer isso, não vem pra cá. Então, agora eu vou continuar. Eu vou colar essa peça aqui pra já fechar aqui e não ter problema. Eu vou começar daqui. E aqui, como é uma curvatura, tem que prestar muita atenção nessas dobras. Vou encaixar a primeira aba aqui, colar bem. E seguir só dobrando o papel. Sem forçar, né? Encaixando aonde a gente vê que o papel vai encaixar. Aqui a gente está preparando para criar a curva. A dobra aqui vai ser... Aqui teve uma cola errada, eu vou voltar. Para que esse processo aqui... Assim. Aqui não deu diferença depois no final, no acabamento para fechamento da peça. Pronto. Opa, a cola não pegou. Deixa eu pôr mais cola.
Uma coisa que eu percebi é que alguns papéis é um pouco mais difícil a pegada da cola. Mesmo sendo da mesma marca, mesmo fabricante, vai muito, às vezes, do corante, do papel. Então, tem que se atentar a isso também. Vou colar essa aba que soltou também. Aqui deu uma vazada grande, eu vou limpar com a pinça. Pronto. Agora vamos começar a fechar essa curva. E aí, aqui tanto faz. Eu vou fazer uma peça aqui, outra aqui, e aí fechar no meio. As partes mais complicadas realmente são essas dobras, essas quinas, que tem que prestar bastante atenção. E sempre pensando na precisão da colagem da primeira aba, para que as outras saiam bem. Por enquanto, a peça ainda não está se encaixando lá na nossa base, mas já já ela começa a entrar nos eixos. Agora a gente vem pra cá. Bom que depois da parte difícil vem a parte mais fácil. Por enquanto, antes do fechamento. Gosto de trabalhar no silêncio ou com uma musiquinha para poder me concentrar na peça. É difícil quando você trabalha no meio de um caos, principalmente nessa técnica que requer bastante atenção, precisão, paciência. Não é uma técnica para todo mundo, né? É uma técnica para quem gosta mesmo de trabalhar com papel e quem tem paciência, não tem pressa, né? Às vezes a pessoa quer ver a peça terminada rápido, aí sempre vem algumas pessoas comigo, porque minha peça ficou torta. E aí quando você vai estudar mais a fundo, você vê que realmente a pessoa fez com pressa, passou cola em várias abas ao mesmo tempo, não esperou a cola secar direito, não teve a paciência de posicionar as abas. Então, isso acontece bastante, eu sempre, né, alguém sempre me manda esse tipo de mensagem. Então, eu recomendo que realmente esse trabalho seja feito com bastante tempo, sem alvoroço, sem pensar que tem que entregar encomenda. Não, trabalha no seu tempo, determina o tempo que você vai ter para entregar a encomenda. Sempre tenha um respiro,
de um dia ou dois, para algum tipo de imprevisto. Imprevistos acontecem, a gente não tem como controlar, por isso que chama imprevisto. Então, é sempre bom trabalhar com um tempinho a mais. Então, paciência e tempo, são as regras do jogo aqui. Agora a gente vai fechar, né? Parece que não vai fechar, mas tá tudo certo, tudo caminha para o sucesso, fechamento. E no final mesmo que a gente vai fazer o acabamento final e fechamento, que a gente vai ver se deu certo. O importante é não desistir no meio do caminho, se é isso que você quer. Deu errado, volta, faz de novo. Eu sempre recomendo que a primeira peça nunca vai ser a sua melhor peça. Sempre digo isso. E só o tempo vai te trazer o bem feito. Eu não diria nem o perfeito, o bem feito. Quanto mais técnica você tiver, mais prática, né? Mais bem feito fica. Perfeito, não digo, mas bem feito sim. Bom, agora a gente vai fazer aqui o fechamento da peça para encaixar esta aqui, que tá tudo aberto no signo aqui bonitinho. Até onde eu vejo aqui não teremos problema. Essa vai ser a parte mais chatinha, a gente vai começar por aqui, seguir aqui e fechar por aqui, tá? Então, vamos começar por esse canto maior aqui. No fechamento eu recomendo passar um pouco mais de cola do que o normal, para poder posicionar melhor as abas, para fazer o papel ter mais contato, né, com maior quantidade de cola. Mesmo que vaze um pouquinho, é só dar uma limpada. Segurar bem essa primeira aba, né, de colagem, para esperar a cola secar bem, e aí dar continuidade no fechamento. Sim, essa é a parte mais difícil, leva mais tempo às vezes do que a montagem. Eu costumo dizer que o fechamento leva o dobro do tempo. Vocês já me viram falando isso em outras montagens aqui. E é assim. Aqui eu vou passar cola em 2 abas, mas eu só recomendo fazer se você tem muita certeza. Na verdade, eu vou passar em 3. Tentar fazer esse fechamento aqui dessa pontinha já de uma vez só. Então, depois você passa um pouco mais de cola, posiciona bem. Aqui eu tenho que baixar porque ele tá encavalando com a outra. Olha lá, posicionou, segurou. E vai ajustando ela no lugar dela. Puxa um pouquinho. Ajustou tudo, viu que tá tudo bonitinho no lugar. Segura para esperar a cola secar. Ok? Então, a gente já vai começando a entender que a peça tá ficando modeladinha. Vou começar aqui por fora, nessa aba maior. Então, sem mexer muito, né? Sem levantar muito a peça, a aba, né? A parte que já está colada. A gente vai posicionando o fundo. Quando é uma área maior, passa o dedo mais vezes, certifica que tá tudo certinho. Vou passar aqui por dentro também. Segurar bem. Já já a gente posiciona a peça na base para ver se ela vai ficar retinha. A princípio ela está bem, tá ficando reta. A gente vai
finalizando, né, aqui, fechando aqui, para que ela fique ajustadinha. Agora eu vou colar esse cantinho aqui de baixo e já vou aproveitar e colocar essa aba também. Prestando atenção aqui, o cantinho aqui. Aqui. Já vou fechar aqui. Aí eu vou passar pro outro lado. Passar a cola já aqui nessa aba enquanto a outra seca. E assim eu vou fechando a peça. Já vou passar nas duas aqui de cima. E a peça vai se encaixando automaticamente. Eu não vou passar cola nessa abinha aqui pequenininha que ficou aqui no meio, porque quando eu passar aqui nessas duas, essa já vai tomar o seu lugar e não vou precisar ficar colocando a cola aqui no meio e atrapalhando de repente o processo todo, ok? Então, eu vou passar a cola já nessa aba grande aqui de fora. E na de dentro, eu vou colar as duas juntas. Às vezes é mais fácil colar duas abas ao mesmo tempo. Aí depende muito do arquivo. Aqui eu tô achando que vai ser mais fácil para poder garantir o tamanho correto pelo tamanho do arquivo, muito pequenininho, né? Tem que encaixar os cantinhos. Então, às vezes é mais fácil encaixar de uma vez só. Vou dar a visão aqui pra... Isso. Só empurrar um pouquinho, porque aqui... Aqui, ó. Essa tá ficando reta aqui. Vai se ajustando depois, né? Que colar tudo no quadrinho. Aí que ela soltou. Pronto. Vou segurar um pouquinho pra ela não soltar de novo. Agora eu vou colar esta parte. Posicionar bem para que não fique torto. Apesar de ser tudo muito pequenininho, não dá para pôr o dedo direito. Aqui eu vou colar essa parte colocando a peça na base para que ela não fique torta, senão vai ficar torto. Então, algumas coisas a gente já tem que colocar na base para poder não ficar torto. Mesmo que fique uma diferença na colagem lá no fundo, assim pelo menos você garante que a peça não vai ficar envergada, né? Não vai envergar. Pronto. Agora eu vou
passar aqui nessas 3 abas, que já estão praticamente encaixadas. E vou de novo posicionar na base, na mesa, né? Assim. Garantindo que elas vão ficar no lugar. Espera um pouquinho. Agora coloco aqui esta parte e aí vamos começar no círculo interno, que vai ser um pouquinho mais complicadinho, porém, como tá toda a peça já encaixada, ele já fica praticamente no lugar, as abas. Então, isso que facilita você montar antes toda a peça e deixar essa parte do círculo pro final. É aí que... apoiando na base, essa peça fica mais fácil. Eu vou colocar todas essas abas internas aqui pra dentro da peça, pra poder começar a colagem. Eu vou começar a colagem aqui por essa aba interna aqui, pra dar só sustentação. Depois eu vou fazer por fora e terminar a colagem das abas internas. Aqui só pra dar a sustentação, porque essa aba é grande, então ela vai ajudar bastante na montagem do lado de fora, tá? Então, ó, só essa aqui que eu vou colar primeiro. As outras eu vou deixar depois que eu fizer toda a parte externa. Essa daqui vai ajudar bastante na montagem da parte externa. Segura bem. E agora partiremos aqui para a parte externa. Como tá bem coladinho lá, aqui é só passar a cola para colar sem muito posicionamento, porque já está no lugar. As outras que a gente já vai ter que mexer no posicionamento. Por isso que eu colei aqui, porque colando aqui e aqui, ela dá sustentação para o resto do círculo que vai terminar, tá? Então, vamos deixar a cola secar bem aqui, para que o resto não fique tão difícil de montar. Então, muita gente me pergunta o segredo do fechamento perfeito. Não existe fechamento perfeito, existe fechamento bem feito. Então, o segredo é saber por onde começar a colar o fechamento da peça. Quando é uma peça que tem esse fundo plano, né, a gente tem que pensar bem nessa... apoiar bastante a peça na base para ver se ela tá reta mesmo. E colar aba por aba, às vezes 2 ou 3 abas, vai depender muito da peça e da sua habilidade. Às vezes a aba pode ajudar, né? Colocar uma aba para fora ajuda a posicionar as outras. Ó. Nesse caso, eu vou colocar cola nessa aba, vou colar, só que eu tô com essa daqui suportando para que não escape, não saia do lugar. Depois eu ponho essa daqui para dentro, mas para que ela suporte essa daqui. Então, é um tipo de ajuda, né? Para que ela não escape e não saia do lugar. E agora a gente vai colocar aquela uma pra frente, pra dentro e outra pra fora. Então, aqui, ó, passa a cola. Tô trabalhando bem em cima da base pra evitar que fique torto, né? Que dê problema na montagem. Apesar daqui, ó, ela tá ficando alta, então, ó, a gente vai endireitando aqui na hora da montagem da peça. Depois que eu colar essa aba, eu vou virar de novo a peça pra ver se ela tá reta. É claro que um empenamento vai ter, mas isso vai ser tirado depois quando você passar a cola e ela for ficar no quadril, né? Então, sempre existe um certo empenamento. Algumas mais do que outras. Vamos
finalizando aqui. Já vou finalizar com ela na base. As próximas abas eu vou colando e já colocando na mesa, né, na base, pra evitar ela ficar torta. Aqui eu já vou passar nas duas abas que estão faltando da lateral. Vou posicionar. Essa seria uma peça que, em teoria, não precisaria nem colar todas as abas internas, né? Porque elas já estão bem posicionadas. Essa aqui que tá um pouco longe, mas só colaria essa daqui. Mas eu vou colar todas pra garantir que a peça está bem feita. Então, eu vou passar cola. Deixa eu limpar o meu biquinho aqui. Então, vou colocar a cola nessa aba. Vou prender ela aqui, que eu sei que ela vai ajudar na sustentação. Vazou aqui a cola, a gente limpa. Colar essa. E eu sei que agora eu tô com uma aba aqui que vai me dar trabalho, que eu vou ter que usar a pinça. Eu vou ter que abrir. Vou até colar por aqui. Passei bastante cola, vou pegar a pinça já pra puxar esse cantinho pra fora e poder colar a aba no lugar certo. Então, essa foi uma aba que deu um probleminha. Ela não ficou tão aberta quanto devia, mas é só puxar. Ó, usa a pinça. Foi uma aba que eu não colei antes, porque eu sabia que eu ia ter que colar essa aqui primeiro. Então, depois que essa aqui estiver seca e bem colada, eu passo cola na outra pra garantir. Então, as duas laterais, essa e essa, falta passar cola. Aqui já tá tudo passado, só falta essas duas. Mas essa tava mal posicionada, então a gente teve que posicionar ela, colar bem feito, depois só passar cola e colocar no lugar. Então, a técnica exige esse tipo de análise, né? Quando você vê que a peça vai ficar torta, você tem que ver aonde tá a peça, o que vai deixar torta a peça e já colar, e já posicionar para que o resto não fique torto. Então, a peça tem um certo empenamento normal, natural, porque é uma peça complexa, mas quando você passa cola no papel, ela não vai deformar e vai dar um formato que você precisa. Vou só finalizar aqui, passar cola nas últimas abinhas. Ficou uma abinha aqui pra fora, mas eu posso colar até lá fora da peça também, não teria problema. Essa é uma outra dica, se você quiser... tiver com uma peça que a aba ficou pra fora e quiser colar lá pra fora, ela não faz diferença nesse caso, né? Lógico, se fosse na frente da peça, faria. Então, temos aqui o signo de Capricórnio terminado.